Então vamos lá. Princípio da responsabilidade única. O SRP, que é o S do Solid, significa Single Responsibility Principle, princípio da responsabilidade única. Então é um princípio de programação de computadores que define que cada módulo, classe ou função em um programa de computador deve ter responsabilidade sobre uma única parte, uma única funcionalidade do programa e deveria encapsular essa parte. Ou seja, cada módulo, classe ou função deveria estar alinhado com uma única responsabilidade. Esse é o princípio da responsabilidade única. E o Robert Martin, que é o criador desse termo, expressa que uma classe deve ter apenas uma única razão para mudar. E por causa disso existe uma confusão ao redor do termo razão, que foi visto como um princípio sobre pessoas. Então, em algumas das palestras do autor, ele fala que esse princípio é em particular sobre atores e funções. Por exemplo, quando eles são a mesma pessoa, quando a função de contador, por exemplo, é diferente da função de administrador de banco de dados. Seriam pessoas potenciais usuários do sistema. E cada módulo seria responsável por cada um. Então esse termo foi introduzido pelo Robert Martin em um artigo com o nome Princípios de Design Orientado a Objetos. Tem até aqui o link, que é uma referência importante. E foi popularizado no livro Desenvolvimento Ágil de Software, Princípios, Padrões e Práticas, e o Robert Martin descreveu que isso é baseado em princípios de coesão e foi descrito também pelo Tom DeMarco no seu livro Análise Estruturada e Especificação de Sistemas, e também pelo Miller Page Jones no Guia Prático de Design Estruturado. E em 2014 o Robert Martin escreveu um post de blog intitulado O Princípio da Responsabilidade Única, com o objetivo de deixar mais claro essa frase razão para mudança. Então, por exemplo, o Martin define a responsabilidade como a razão para uma mudança no código e conclui que uma classe ou um módulo deve ter uma e somente uma razão para ser modificado. Como exemplo, considerar um módulo que compila e imprime um report, compila e imprime um report, uma descrição de alguma coisa, um documento que vai ser visto por uma administração da empresa. Imagine que um módulo possa ser mudado por duas razões. A primeira, o conteúdo do report pode mudar, e a segunda, o formato do report. A primeira, o conteúdo do report pode mudar, e a segunda, o formato do report pode mudar. Em português, report se chamaria de relatório. Não sei porque eu esqueci o nome da palavra em português, mas duas coisas mudam. Isso é de tanto estudar inglês. Duas coisas. Então, duas coisas mudando por diferentes causas. O princípio da responsabilidade única fala que esses dois aspectos do programa são realmente duas responsabilidades separadas. E eles deveriam ser separados em classes e módulos diferentes. E seria um mau design colocar essas duas coisas para mudança por diferentes razões em diferentes momentos, estando os dois acoplados
no mesmo código. Isso seria um mau design, de acordo com o autor. Então, e a razão mais importante para manter uma classe focada em uma única ideia, uma única funcionalidade, um único contexto, é que torna a classe mais robusta, mas torna a classe mais robusta. E aqui fala que é por isso que uma mudança no processo de compilação do relatório, ele pode ter um perigo maior caso o código de impressão quebre em alguma parte da classe. Então aqui fala de outras coisas relacionadas. O Separation of Concerns, aqui fala Separation of Concerns, é um princípio de design que diz que você deve separar um programa de computador em diferentes seções. E cada seção é responsável por um concern separado. Cada seção é responsável por um contexto separado do sistema. E aqui temos também o Information Hiding, ocultar informações. Na ciência de computação, ocultar informações é um princípio da segregação em decisões de design de um programa de computador. E ele fala que a parte interna da classe deve ficar oculto, a parte interna deve ficar oculta e ser possível mudar a parte interna sem que a parte externa, a forma como ele se comunica com outras partes do código, precise ser alterada. E aqui ele bota como relacionado também um pattern, um design pattern, um padrão de projeto, padrão no sentido de pattern, não de standard. É interessante você entender as possíveis traduções da palavra padrão e quais problemas isso pode ocorrer, já que palavras como standard e como pattern são traduzidos para padrão, mas não é aqui o que nós vamos falar. Vamos continuar aqui no padrão. Aqui outra coisa relacionada, o padrão Chain of Responsibility, corrente de responsabilidade. Isso é relacionado, e aqui fala que no design orientado a objetos, o pattern Chain of Responsibility é um design comportamental, é um padrão de design comportamental que consiste na fonte de comandos de objetos de uma série de processamento de objetos, e esse objeto de processamento contém a lógica que define o tipo de comando que o objeto deve ser capaz de controlar. Aqui fala também sobre a coesão, princípio da coesão na ciência da computação, né? E sobre outro princípio, que é o princípio open-closed. E fala também sobre GRASP, mas não vamos entrar nisso agora. Esse daqui é o site, é o blog do Robert Martin. E aqui fala sobre o princípio da responsabilidade única. É o texto que foi citado. Aqui dá até um exemplo de uma classe employee. Mas vamos voltar aqui. E aqui, daquele outro blog, um outro texto sobre o princípio da responsabilidade única. E aqui ele mostra... tem até essa imagem aqui um pouco engraçada aqui. É um canivete suíço que faz tudo. Então, o primeiro princípio do Solid é esse. Uma classe deve ter apenas uma e somente uma razão para mudar. Uma classe deve ter apenas um motivo para ser modificada. Cada responsabilidade dentro do sistema deve ser uma classe, porque uma responsabilidade é um eixo de mudança. Então, tem aqui um exemplo de uma classe.
Classe débito, conta corrente. Na classe débito tem validar saldo, debitar conta e emitir comprovante. O que essa classe faz? Então, é uma classe que verifica saldo, debita conta. É uma classe que tem 3 métodos. E essa classe valida o saldo da conta, debita a conta e emite comprovante. Ela faz 3 coisas. Tem 3 responsabilidades. Ou seja, 3 razões para ser modificada e 3 problemas possíveis. Que pode ocorrer uma mudança em uma dessas partes, pode acarretar mudança em diferentes funcionalidades do código. Aqui ele fala o motivo. Se por algum motivo a regra de negócio da emissão de comprovante mudou, aplicar uma nova regra seria necessário modificar a classe débito conta corrente. E se for para produção um bug não identificado, ele pode comprometer não somente uma funcionalidade, mas ele pode comprometer essas 3 funcionalidades do sistema. Porque ele está acoplado e não deveria. Então esse é o princípio da responsabilidade única, que mostra que esse é um problema do acoplamento, já que os benefícios do princípio da responsabilidade única são reduzir o acoplamento, ter um código limpo e testável, facilidade de evolução do sistema, facilidade da facilitação da legibilidade e reduzir a complexidade do código. E aqui como deveria ser, como que a classe poderia ficar após uma refatoração aplicando o princípio da responsabilidade única. E essa solução seria dividir em 3 classes diferentes. A classe débito conta corrente, saldo conta corrente e comprovante conta corrente, cada uma com seus respectivos métodos. Ou seja, cada classe com sua responsabilidade. Então, por isso... E aqui tem uma referência, o doc aqui, do Uncle Bob. Então, vamos aqui para o outro. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha o vídeo. E muito obrigado por assistirem esse vídeo aqui.